Muito bem, pessoal. Nessa demonstração, eu quero demonstrar para vocês, responder, na verdade, uma pergunta bem interessante que vocês têm que fazer e talvez vocês já tenham feito e não tenham encontrado a resposta. A pergunta é: até quando vale a pena fazer uma operação de key lookup? Se vocês lembram, na demonstração que eu acabei de fazer, a gente reparou que para cada lookup que eu tenho que fazer, eu começo o lookup, nesse caso o key lookup, com base na raiz do meu índice cluster. Então, para cada linha eu vou lá, raiz, intermediários e folha. Próxima linha, raiz, intermediário e folha. Então, para cada linha lida, você vai ler mais 3 páginas para fazer o lookup. Tá legal? Isso tem um custo. E vai chegar uma hora que esse custo vai ultrapassar o custo de simplesmente fazer um scan na tabela. E aí a minha pergunta é: até quando vale a pena? Quantas linhas eu preciso retornar para que vale a pena eu fazer uma operação de lookup comparado com simplesmente varrer a tabela e ler todo mundo e filtrar só o que você está selecionando? Tá legal? Então, para fazer essa demonstração, primeiro eu vou incluir uma coluna aqui na tabela Orders Big. Vou atualizar ela e vou criar um índice, né, do tipo não cluster na tabela com base nessa coluna que eu vou criar. Vamos lá. Isso não deve demorar muito. Ok, então depois de 20 segundos, meu índice foi criado, tá legal? Então vamos continuar a demonstração. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu estou fazendo um select aqui em Orders Big, where call1 igual a 10. Tá legal? Então, vamos dar uma olhada no plano de execução. E aí o plano de execução simples, né? Vou fazer um seek nesse índice que eu acabei de criar. Vou bater no loop aqui. O loop vai pedir para o lado do loop, né? do join, nesse caso, né? State loop, o inner join. Vai pedir o outro lado do join. E esse outro lado do join vai fazer o lookup. Tá legal? Ok, o SQL fez o lookup para fazer call 1 igual a 10. Agora, se eu estivesse lendo mais de uma linha, por exemplo, se eu estivesse lendo, vamos ver só, isso aqui vai retornar 10 linhas, tá vendo? Se eu estivesse lendo 10 linhas, compensa fazer as 10 operações de lookup? Bom, 10 linhas compensa. Mas se eu estivesse lendo, por exemplo, 100 mil linhas, compensa fazer a operação de lookup? Vamos ver qual plano que o SQL vai gerar agora. Reparem que eu estou passando sempre a cláusula ou hint option recompile, que é para justamente evitar que o SQL reutilize um plano de execução. Tá legal? Cache plane é uma área bem grande, então a gente provavelmente vai cobrir esse assunto no treinamento de internals. Tá bom? Então, por enquanto, o que vocês precisam saber é que depois que o SQL Server gera um plano de execução, ele guarda esse plano numa área que a gente chama de cache plane. Para quê? Para que, se você chamar a mesma consulta de novo, o SQL reutilize o plano. Ele não para pensar, qual que é a melhor forma, criar um plano, blá blá blá, compilar, otimizar. Não. Se ele já fez isso, ele reutiliza, para a mesma consulta, ele reutiliza o trabalho que ele já fez. Então é uma otimização muito interessante, tá bom? Então, o que eu estou fazendo com o recompile? Eu estou falando, não quero que você reutilize um plano de execução em cache. Eu quero que você recompile sempre a minha consulta. Tá bom? Então, olha só, para retornar 100 mil linhas, o SQL não optou por usar o meu índice. Ele simplesmente fez um scan na tabela. E aí a gente para pensar, por que será que o SQL não usou meu índice? Será que seria realmente melhor ele usar o índice? Já que eu estou fazendo um filtro por call 1, eu tenho um índice por call 1, por que o SQL não usou? Por que ele achou que é melhor fazer um scan do que usar um índice, do que fazer um seek? O seek não é melhor do que um scan? O problema é quão seletiva a coluna precisa ser, ou o filtro precisa ser, para que compense fazer um lookup usando o índice call 1. E com quão seletivo eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer quantas linhas você vai retornar, até quantas linhas você vai retornar para que compense fazer um lookup. Então,
para responder essa pergunta, eu fiz alguns testes. O que vocês acham antes dos testes? 50%, 40%, 20%, 10% da tabela? Ou seja, eu lendo 100 mil linhas? Não, 100 mil linhas a gente viu que não é. 5% da tabela, ou seja, eu lendo 50 mil linhas? 1. E aí? Alguém vota em 1? Vamos fazer os testes? Olha só, antes dos testes, vamos parar para pensar um pouco. Se eu retornar 10 mil linhas, isso significa, do SIG, tá legal? Do SIG eu vou retornar 10 mil linhas. Isso significa 10 mil operações de lookup, de key lookup. E lembre-se, para cada operação de key lookup, ele está fazendo 3 leituras de páginas. Raiz, intermediário, folha. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas. Aqui, 50% da tabela, a gente já viu que ele gera o scan. 40% da tabela, scan. 30% da tabela, continua gerando scan. Não usa o índice, tá vendo? Não está usando o índice. 20% da tabela, scan. 10% da tabela, scan. 5% da tabela, scan. 1% da tabela, scan. Uau! 0,5% da tabela continua fazendo scan, ou seja, para retornar apenas 0,5% da tabela, nesse caso a minha tabela Order Big tem 1 milhão de linhas, o SQL Server acha melhor fazer um scan na tabela de 1 milhão de linhas do que executar 5 mil operações de lookup. Vamos tentar com 0,2% da tabela, ou seja, 2 mil linhas. Aí vale a pena fazer o seek com o lookup. Vamos ver isso na prática? Ah, você quer ter certeza disso? Vamos lá. Vamos pegar aqui então os 1% da tabela, tá legal? E vamos ver o número de páginas que ele vai ler. Set statistics IO on, tá legal? Eu vou ligar e vou desligar aqui embaixo. Vamos ver quantas páginas ele lê para poder fazer o quê? Vamos rodar de novo. Cadê? Que não está mostrando o plano de execução atual. Vou sair do full screen aqui. Include actual execution plan. Vamos voltar para o full screen. Ok, então está aqui o plano de execução. Ele fez o scan, certo? E aí para fazer o scan, ele leu 7.248 páginas. Beleza? Então vou até salvar isso aqui. E aí, o que a gente fala? Cara, o scan não. O scan é ruim. Se tem um índice, vamos usar o índice. E aí, o que você faz? Força o uso do índice, achando que você está ajudando o SQL. Então, você vai passar aqui falando para ele, olha, use o índice ix1. E aí, vamos olhar o plano de execução. Não chama ix1. Deixa eu ver como que chama o índice. Xcom. Ah, beleza? Agora olha que bonitão. Ele gerou o seek mais o lookup. O seek está ótimo, né? Usou o índice, está lindo esse plano. Vamos ver quantas páginas ele leu agora? .30.000 páginas para fazer um seek com lookup versus 7.000 páginas para fazer um scan na tabela. Então assim, não compensa. Por quê? Porque para cada linha que eu li aqui, eu vou vir aqui e vou navegar pelo raiz, intermediário, folha. Então, para cada I/O daqui, para cada página que ele lê aqui, ele vai ler vezes 3. Tá legal? Então, assim, não compensa. Tá? Tem que ser muito seletivo. Você tem que estar lendo poucas linhas para que vale a pena fazer um seek com o lookup. Tá legal? Então, existem formas de otimizar isso tudo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o importante que vocês têm que saber tem que ser bem seletivo para que compense fazer um seek com lookup. Tá legal? O filtro tem que ser bem seletivo, ou seja, você tem que retornar poucas linhas. Tá legal? Eu criei uma proczinha, só para ilustrar isso para vocês, chamada SP Test Lookup. O que essa procedure faz?
essa procedure tá lá na pastinha de scripts de vocês, tá? Então é só criar ela. O que ela faz? Você passa o nome de uma tabela e o nome de um índice e um caminho para eu criar um trace aqui, e ele te retorna o seguinte. Vamos lá. Ele te retorna aqui no resultado em modo texto aqui, ó, até quando que quantas leituras lógicas eu fiz para varrer a tabela toda, tá legal? Ou seja, 7.194 leituras de páginas. Para eu ler 1.000 linhas, eu li 3.000 páginas. Para eu ler 2.000 linhas, eu li 6.000 páginas. Para eu ler 3.000 linhas, eu li 9.000 páginas. Ou seja, já não compensa. Compensa eu ter feito o scan e lido as 7.000 páginas. Então, para ler mais que 0,3% da tabela, já não vale a pena. Tá? Então, é só passar o nome da tabela e fazer o teste. Então, se vocês quiserem testar no B de vocês, até quanto por cento eu preciso ler na tabela. Então, faça essa prova aqui, talvez ajude vocês a ilustrar isso melhor. Tá bom? Muito bem, vamos para a próxima demonstração.